Bom, meus queridos, vamos ler a palavra de Deus nessa manhã no livro de Filipenses, no capítulo 4, no versículo 2, que diz assim: Rogo a Évódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo do Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Então o apóstolo Paulo, na carta que está escrevendo aos Filipenses, ele faz um pedido, ou quem sabe traz um direcionamento falando de duas mulheres, uma chamada Evódia e a outra Sintique. Ele reconhece que essas duas mulheres são auxiliares na obra do ministério. Então, ela reconhece que cooperam com ele, com Clemente e com todos os outros demais cooperadores que de uma forma ou outra contribuem para a propagação, para a edificação do Evangelho na face da terra no tempo que Paulo vivia. Paulo reconhece que cada um deles tem os seus nomes escritos no livro da vida, mas Paulo reconhece que nem sempre estavam tomados de alegria. Existiam não alegrias, não tristezas somente que diz respeito às perseguições. Amados, há coisas que às vezes acontecem, que são opressões, perseguições e aflições que vão ser comum a todos os filhos de Deus. Mas às vezes há coisas que acontecem que podem nos sobrecarregar, que diz respeito aos próprios filhos de Deus. Porque uma pessoa, embora ela tenha se convertido e ela possa até servir no Senhor, não quer dizer que sempre ela vai pensar, sentir e vai concordar com as mesmas coisas. O apóstolo Paulo, olhando e vendo a obra e o fervor e a dedicação e o zelo, ele valoriza o que Evódia e Sintique fazem. Mas ela diz: vocês ajudem essas mulheres, auxiliem elas, porque elas fazem um trabalho valoroso, mas para elas, de uma forma direta, o apóstolo diz assim: vocês têm que concordar uns com os outros no Senhor. Mais abaixo ele diz assim: nós devemos nos alegrar no Senhor, nós devemos nos regozijar no Senhor, a nossa alegria deve ser conhecida de todas. E ele diz assim: seja a vossa moderação, seja o vosso equilíbrio, seja a vossa maneira de viver, né? Moderada, equilibrada, diante de todos os homens. Se alguém quer fazer algo para Deus, ou servir a Deus, tanto na obra como na vida, o apóstolo diz assim: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Então, tanto no serviço na obra, como fora dele, como na nossa casa. Meus queridos, Evódia e Sintique tinham uma dedicação, tinham um zelo, tinham um cuidado, estavam focadas e muitas vezes tinham visões diferentes. Muitas vezes tinham visões diferentes da maneira de fazer as coisas. E o apóstolo reconhece o serviço de cada uma, não as manda separar, mas manda que elas possam viver, pensar, sentir, concordando, porque essa é a nossa vocação. Se cada um que foi chamado por Cristo fosse chamado para que de uma forma pudesse então servir, para servir tem que servir só do seu jeito ou do jeito do outro. Não é essa a vontade de Deus. A vontade do Senhor é que nós possamos ser equilibrados e moderados diante de todos os homens, também diante dos irmãos, naquilo que servimos. Nem sempre as coisas vão ser do nosso jeito. Lá na nossa casa, lá no nosso serviço,
na vida, na igreja, nem sempre vão ser do nosso jeito. Mas nós precisamos ter um equilíbrio, precisamos ter uma moderação e devemos ser sensatos, coerentes. Devemos então, agora falando de Evódia e de Sintique, o apóstolo estava dizendo para elas: vocês têm que concordar, porque a obra do Senhor é maior do que a opinião de vocês. Vocês devem se unir naquilo que é mais alto, mais importante. Meus amados, vamos convir. Assim como Evódia e Sintique, nós podemos também, em alguns momentos, termos algumas divergências com os homens, mas que a nossa divergência possa ser uma divergência que não nos venha a tirar o bom senso, que não venhamos a encaminhar as coisas com um contínuo discordar, mas que possamos buscar a unidade na igreja, na obra do Senhor, na nossa família e em tudo aquilo que é possível, como diz a palavra, se possível for, tendes paz com todos os homens. E quando nós temos paz com os homens e estamos com paz com Deus, a paz de Deus, ela reina sobre o nosso coração. Verdadeiramente, o apóstolo Paulo, quando toca nesse assunto, ele reconhece um problema que muitas vezes pode existir num momento entre irmãos na fé e entre irmãos e parentes de sangue, entre amigos. Sim, há algo que é maior e há algo que é menor. Aquilo que é maior é Deus e a sua obra, é Jesus Cristo. Bom, as minhas opiniões são menores. Aquilo que é maior é a nossa família. Bom, essas diferenças, eu preciso achar um ponto de acordo. Bom, tudo aquilo sempre tem algo que é maior. Uma vez eu ouvi e vejo, e já falei muitas vezes essa frase: o interesse da família é mais importante do que o meu. O interesse da igreja é mais importante do que o meu. O interesse do reino, puxa vida, é muito mais importante do que o meu. Falando essas coisas, nós temos que ter cuidado, porque às vezes podemos até ter uma opinião mais correta no momento. Mas se formos olhar o todo, que é o chamado universal que temos para servir a Deus, ou para termos uma família, ou vivermos tendo os nossos amigos, não estou dizendo que nós temos que dobrar a verdade em favor daquilo que é errado, mas estou dizendo que podemos e devemos cuidar, porque ainda que possamos ter razão, podemos não nos portar segundo essa razão, mas segundo um pensamento ou uma visão que divide, que destrói. Às vezes é necessário nos firmarmos mesmos, certo? Mas ter isso como uma constância, como era o caso de Evódia e de Sintique, a Bíblia não diz isso, eu estou colocando. Eu penso que se o apóstolo Paulo chegou a falar isso, é que isso era uma característica. Quem sabe como os apóstolos que desejavam um sentar à esquerda e o outro à direita, fazendo um pedido, que tipo de pensamento e de sentimento passou no coração deles? Então, muitas vezes, quem sabe é possível que o mesmo aconteça conosco ou esteja acontecendo. Olha só, essas duas mulheres, elas podiam então não ter uma situação divergente que foi uma ou outra, que isso todo mundo vai ter, mas assim mesmo devemos nos comportar com moderação, com equilíbrio. Mas essas mulheres, sendo fervorosas, dedicadas, zelosas, tinham possivelmente muitas divergências, ao ponto que ficou escrito na palavra para servir de exortação para elas naquele tempo, mas para nós, para nos servir também de uma exortação ou de um exemplo a não ser seguido ou a ser seguido no sentido da direção que foi dada por o Espírito Santo para o apóstolo Paulo, que devemos concordar. Se há alguma divisão, se há algum pensamento contrário que está sendo alimentado no teu coração, a palavra que o Senhor está me dando para falar hoje de manhã, tanto para mim como para você, cuidado, cuidado, se o caminho que você está tomando está levando à aflição, à divisão, à alimentação de uma maneira diferente de ver, ela não vem de Deus,
você pode até pensar diferente, mas a grandeza dos homens e das mulheres de Deus cuidado, perto está o Senhor. Que a vossa moderação, que o vosso equilíbrio, que a vossa equidade seja conhecida de todos os homens. Meus queridos, que Deus nos dê graça para podermos lançar fora visões que ultrapassem a direção da palavra. Nem a nossa visão não pode nos levar a uma divisão. A nossa visão, ela deve, no Senhor, vendo a visão no Senhor, ser maior do que aquela que temos pessoalmente. Porque Deus não é um Deus de divisão. E se o reino de Satanás estiver dividido, ele vai deixar de existir. E se o reino do Senhor estiver dividido, se uma igreja estiver dividida, se uma casa estiver dividida, se uma família estiver dividida, se uma firma estiver dividida, ela não vai encontrar forças para continuar. Que o Senhor nos conceda a graça de sermos como aqueles que com humildade, ainda que tenhamos um entendimento, com humildade de coração, possamos encaminhar as situações dentro de um equilíbrio, dentro de uma moderação, sabendo que há algo que está maior do que nós mesmos. Nós precisamos ter um coração que se deixa ensinar. Que Deus nos abençoe, nos concedendo a graça de não desenvolvermos e nos orgulharmos de termos uma característica errada. Que o Senhor nos conceda a graça para andarmos em moderação.